MC News. Informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando. Já agora começando o BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho também nossos comentaristas, Marco Prado, Alex André Moraes. Hoje, sexta-feira, gente, graças a Deus, né? Sextamos, 1º de setembro. E vamos lá, vamos falar sobre as notícias que devem movimentar aí o dia ao longo, né, dessa sexta-feira que a gente tem indicadores importantes lá nos Estados Unidos, inclusive, né, que é um indicador com potencial de ajustar as expectativas do Fed, que deve ser divulgado logo mais nos Estados Unidos, que é o payroll, né, de agosto, sai às 9h30 da manhã. E aqui a gente, claro, vai trazer isso para você em primeira mão, ao vivo. E isso, né, o dado do payroll pode acabar confirmando as expectativas de manutenção do juro em setembro, se não surpreender com números ainda mais fortes do mercado de trabalho. As bolsas lá da Europa são mistas nesse momento, mesmo depois de uma rodada mais robusta de estímulos anunciados lá na China. Por lá, o PMI industrial do Caixin subiu na zona de contração, né, foi para cima ali do consenso, no ritmo mais forte da atividade desde fevereiro. A leitura final dos PMIs da indústria na Europa confirmou, né, o aprofundamento bem generalizado mesmo na contração da atividade da Alemanha, Reino Unido e na zona do euro. Isso pode ser, inclusive, um argumento bem decisivo para o Banco Central Europeu interromper altas dos juros nesse mês. E lá na Ásia, com as bolsas de Hong Kong fechadas por causa de um alerta de tufão, as principais bolsas acabaram subindo depois da concretização das medidas da China para estimular a economia. O Banco do Povo da China cortou o compulsório bancário em moeda estrangeira de 6% para 4% a partir do dia 15 de setembro. Olha eu já lá em fevereiro, gente. Baixou também as taxas de juros para compradores de primeiro imóvel e reduziu a entrada mínima para a aquisição de primeira ou segunda residência. Para estimular o consumo, famílias com crianças devem ter abatimento também de impostos, né? Medidas que já estavam sendo bastante aguardadas por lá. No Brasil, o dia será movimentado, né, também pela XP Expert, com uma participação do Arthur Lira às 4h45, às 10h45 da manhã, Gabriel Galípolo às 11h45 e Rogério Seron às 3h30 da tarde. A BMC News vai estar lá com o nosso estúdio, né, fazendo uma cobertura completa desse evento que você vai acompanhar aqui ao longo de toda a nossa programação ao vivo. E você, né, que estiver também se preparando para ir lá para a Expert XP, dá uma passadinha lá no estúdio da BMC News para poder falar aí com a nossa equipe, né, e aí, claro, ficar por dentro também das notícias aqui da BMC News. Bom, voltando a falar dos dados econômicos, além do payroll, teremos ainda 2 índices de atividade na sequência dos PMIs, né, do Reino Unido, Alemanha, zona do euro, que pode acabar fazendo preço aí nas bolsas, tá? A gente teve aí então mais um dia, né, de queda do índice Bovespa, apenas 7 ações fechando no patamar positivo, risco fiscal voltando com muita força à pauta, inclusive, né, a gente teve ali tanto projeto de lei orçamentária anual sendo entregue, isso também ajudando a deteriorar um pouco os ativos domésticos, né? Então a gente começa aqui esse dia, deixa eu dar muito bom dia para ele, senhor Marco Prado, um ótimo dia para você. Foi um dia de estresse aí com esse quadro de deteriorização fiscal, né, com os ativos domésticos aí não escondendo esse sentimento de mais inquietação com esse desafio do governo de conseguir perseguir o déficit zero 2024. A convicção está cada vez maior de que essa promessa não vai se concretizar, impondo cautela, né? Pelo menos foi o que a gente já viu acontecer mais um dia nesse índice Bovespa nessa quinta-feira. E começamos com essa cautela, então, né, no mês de setembro. Muito bom dia para você, André Moraes, também, que está aqui chegando comigo. Bom dia, meninos. Obrigada pela companhia, parceria. Brasília voltando a causar literalmente, né, Marco? Bom dia, Débora. Fala, André. Bom dia. Bom dia para você, telespectador, que está nos assistindo nesse pré-market que se inicia em setembro. Olha, desde o começo da semana, primeiro pré-market, o primeiro programa da semana, a gente salientava essa questão do fiscal, está estressando principalmente o dólar, né? O dólar que ontem voltou a subir com uma força um pouquinho mais expressiva, descolando das moedas dos seus pares internacionais, né? E a gente, de novo, né? Brasília comprometendo mais uma vez, é que o mundo também vive um momento um pouco diferente, né? Não está tanto lá fora, as bolsas não sobem com essa velocidade, né? Tudo muito comedido, esperando os dados de empregos nos Estados Unidos que saíram
essa semana, hoje a gente tem dado importante lá também, mas é ruim porque sempre a mesma conversa, né? Parece que a gente vai entrando e saindo, o discurso é sempre o mesmo, perdemos oportunidade por conta da política. E isso é um atraso de vida. É verdade, e aqui no Brasil isso então virou já, né, virou tema constante, né, roteiro de novela praticamente, né? André Moraes, muito bom dia para você. A gente teve apenas 7 papéis ali ficando no patamar positivo nesse índice Bovespa, com Brasília voltando a pesar bastante. A gente começa esse mês de setembro então. Agosto não foi nada agradável, não vai deixar nem um pouco de saudade, mas o que pode vir pela frente aí nesse índice? André, bom dia para você. Muito bom dia. Bom, como você falou, Débora, realmente... Aliás, bom dia, Marco. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Realmente, agosto não vai deixar saudade, né? Foi um mês que, primeiro, a gente teve a maior sequência de queda do Ibovespa da história, né? Eu sei que percentualmente nem parece tanto, né? Mas a dor que o investidor sempre sente de ver caindo tem a ver com o tempo também que cai, né? Então, até metade do mês, praticamente, a gente só teve queda. Uma breve recuperação essa semana que já foi por água abaixo, porque o que a gente subiu na segunda e na terça, a gente caiu na terça e na quinta. Se a gente já puder olhar o gráfico, Débora, a gente consegue ver aqui que a gente está com o Ibovespa lateral e eu gosto muito desta região de suporte aqui em 114 mil, né? E entendo que a gente vai ter problema abaixo dessa região, porque essa região é o que para mim separa o mercado da tendência de baixa, ou seja, se a gente perder esses níveis, de novo a gente vai ter o que a gente não tem desde março, que é a tendência de baixa, ou seja, o mercado aponta para baixo e isto que a gente está vendo nos últimos dias, de ter vários setores aí caindo, né, tende a se intensificar. Enquanto a gente está nesta lateral, a gente está, sei que com problemas aqui no Brasil, mas muito parecido com o mundo. Se você pegar gráficos mundo afora, a gente tem um comportamento parecido. A gente não pode perder mais força que isso, porque aí sim, além de termos uma bolsa no mundo mais devagar, né, as coisas também vão se mostrar mais feias aqui no Brasil e, portanto, a gente pode vir bem mais para baixo, tá? Então, 114 mil pontos é a região que eu mudo de opinião. Acho que a partir daí a gente vai ganhar dinheiro no mercado, fazendo aluguel de ações e apostando na queda e não mais apostando em compra dos ativos brasileiros. É isso aí, Débora. Mudaria então o cenário, né, ficando cada vez mais distante dos 120 mil pontos que a gente viu, né, chegar, né, umas semanas aí para trás. Bom, as ações da Petrobras se deram bem mal também, né, caíram mais de 2%, descolou da alta do petróleo, inclusive petróleo que, né, o Brent completou a 6ª sessão consecutiva em alta, terminou agosto no azul, impulsionado ontem também, claro, pela notícia aí de possível corte de oferta pela Rússia na semana que vem. Além disso, os sauditas devem prolongar o corte voluntário de 1 milhão de barris por dia pelo 3º mês consecutivo até outubro. Mas nada disso veio fazendo preço aí na Petrobras, porque pelo menos a estatal permanece, aliás, acho que foi o 2º dia consecutivo, que a Petrobras foi na contramão, né, dessa cotação positiva do petróleo. Deixa eu até atualizar o pessoal como que a gente está agora nas commodities. Olha só, o petróleo Brent sobe mais um dia, $87 o barril do Brent agora, 1,26, essa questão desse possível corte aí da Rússia, claro, isso impacta bastante. Vamos ver se essa situação reverte agora no início do mês para a Petrobras, mas no final das contas o cenário não foi, né, positivo aí para o papel, não dessa vez, essa terça-feira. E além disso, a gente sempre fala, né, sobre essa questão de ter outros fatores que acabam influenciando bastante na questão da Petrobras, a gestão realmente, muda o governo, muda mais ou menos também o perfil da companhia. A gente já teve aí a Petrobras esses dias saindo da lista de maiores pagadores de dividendos, né? Não está mais, não consta mais nessa lista de empresas de maiores pagadores de dividendos. E isso, claro, deixa os investidores num ritmo maior de cautela. Muda alguma coisa também, na tua opinião, Marco, em relação à Petrobras? A Petro é um papel em que muita gente desconfiava desde o começo do ano pela mudança de governo. Ela aconteceu, a mudança de presidente, mas, por enquanto, o papel vem reagindo de forma até positiva, né? Dado o patamar que ele tem trabalhado. A volatilidade no papel também aumentou bastante, sempre foi um papel volátil, mas a Petro está igual o índice futuro, igual o índice Bovespa, né? Sobe e desce, dá 2% para cá, 3% para um lado. Agora, eu acho que o mercado interno vai começar a olhar mais a produção mundial de petróleo, né?
já que o Sheik agora está um pouco mais preocupado na estreia do Neymar, preocupado com o futebol. Então acho que o petróleo agora começa, né? A Petro começa a olhar um pouco a paridade lá fora, porque com essa alta do petróleo ela já fez um reajuste, né? Então vamos ver agora, esse comportamento externo da cotação do barril do petróleo internacional é que vai trazer sim uma preocupação ou não para o investidor. Tá aí, inclusive, ó, só para poder o pessoal acompanhar aí de casa, a gente tem aqui o nosso monitor de mercado pelo volume de negociação. Petrobras foi o maior peso realmente negativo aí no índice, né? Lembrando que a gente também teve aí a carteira teórica do índice Bovespa sendo divulgado, permanecendo aí a Petrobras, né, nos destaques das maiores fatias, maior posição na formação do índice Ibovespa. André Moraes, muda alguma coisa no seu cenário? A gente já analisou várias vezes aqui a Petrobras, a gente vem mantendo sempre aí, né, esses estudos do papel da companhia, mas quando a gente começa a ter a companhia não acompanhando essa movimentação da commodity, qual que é o recado que, na sua opinião, fica para os investidores? Não, eu acho que, por enquanto, o dia de ontem foi um dia pontual, né? Isso não virou uma rotina, né? Porque até então a Petro vem exatamente acompanhando essa movimentação do petróleo. A gente pode até colocar o gráfico, né? Porque se a gente observar bem, ontem pela manhã, né, quando o Petro fez a máxima do dia, bem no início da manhã, ela rompeu o topo histórico dela, ou seja, ela estava no nível mais alto de preço em que ela já esteve, tá? Agora, com o passar do dia, e principalmente com essas informações de piora fiscal aqui no Brasil, a gente teve uma queda do mercado inteiro, que pode ser pontual, pode ser exatamente um problema de ontem e daqui a pouco isso se recupera. Eu acho que a gente vai identificar um problema, né, se nas próximas semanas o petróleo continuar bem, as petroleiras continuarem subindo mundo afora e a gente tiver este comportamento que tivemos ontem de Petrobras, tá? Mas eu acho que isso aqui é uma coisa pontual. Inclusive, a maioria dos traders, né, estão comprados em Petrobras e não chegou sequer no ponto de pensar em estopar essa operação, né? Para mim, é só abaixo de R$31 que isso aqui começa a ficar preocupante. Por enquanto, isso me parece mais como uma correção pontual, tá, Débora? Eu não consigo enxergar, por enquanto, algum traço que pode contaminar as ações da Petrobras ainda não. Maravilha, recado dado. Inclusive, eu estou de olho aqui no pré-mercado americano, nas ADRs da Petrobras, gente, estão subindo, tá? 0,78%, quem sabe a gente vê uma certa... Porque ontem caiu bastante a ADR da Petrobras lá fora, 3,30%, mas agora no pré-mercado americano sobe um pouco, recupera um pouquinho, 0,78%. Bom, para essa sexta-feira também temos PIB, gente, as projeções PIB aqui do Brasil, tá? As projeções vão de um recuo de 0,1% até uma alta de 1,1%, considerando, né, já a mediana de 0,30%, a expansão na base anual no segundo TRI deve desacelerar, indo para 2,7%. No acumulado de 2023, o mercado está prevendo um crescimento de 2,4%. E alguns economistas estão dizendo que, depois de puxar o crescimento do PIB nos 3 primeiros meses do ano, com um salto aí de mais de 21%, o agro deve perder um pouco o impulso no segundo trimestre, contribuindo para poder, com a situação, um clima de moderar mesmo o ritmo de crescimento da atividade econômica. Já os dados de serviços, esses devem, né, passar a surpreender no período bem positivamente com o efeito do aumento do Bolsa Família, do reajuste do salário mínimo, além também do mercado de trabalho. Mas o consumo das famílias deve desacelerar na base anual. Para a indústria, a previsão é de uma estagnação, com condições financeiras mais restritivas, desaceleração da economia mundial. Isso tudo vem, claro, pesando na conta aí do setor industrial. A desaceleração do PIB, apesar de ser esperada, né, com a base já inflada pelo agro no primeiro trimestre, pode acabar acentuando o debate fiscal que ressurgiu com força nesses últimos dias, né, meninos? E aí, com isso, eu dou até bom dia aqui para o Alex, também está chegando aqui na nossa programação. De um lado, né, pode vir aí a comprometer as expectativas de arrecadação, do outro, estimulando também críticas do PT. Vocês concordam com isso? Alex, bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, André Moraes. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Débora, em relação a essa questão da expectativa, né, da arrecadação, enfim, a questão de despesas, acho que o mercado estava muito mais otimista do que a realidade, né? O governo apresentava uma realidade diferente do que era projetado. E o Excel aceita tudo, né? Acho que quando o mercado começa já a projetar de uma forma um pouco mais realista, já começa a entender que talvez esse déficit zero pode ficar um pouco além das expectativas, já que o governo tem criado novos ministérios, tem feito tanta coisa que PAC, enfim, que gastar é o que ele quer fazer, né? E acho que essa
essa balança, né, eu acho que não tende a chegar aí numa austeridade fiscal como no começo tinha comentado. O próprio Haddad acho que está tentando defender isso de todas as maneiras para não perder essa credibilidade, né? Marco Prado. Poxa, pensar em crescimento do Brasil agora nessa reta final, pelo tudo que está acontecendo, realmente é um pouquinho mais complicado, assim como o próprio agronegócio também não deve impulsionar muito mais o PIB. O setor aí, as questões fiscais ainda no radar, comprometendo uma expansão de todos os lados, né, da própria economia local. Eu, sinceramente, penso que se o Brasil crescer um pouco mais de 2% aí, pelo que a gente já tinha de expectativa no começo desse ano, já está de bom tamanho, viu, Débora? É isso. Ô, André Moraes, tem essa questão aí do agro, né, começar a desacelerar um pouquinho nesse momento. A gente já teve aí sendo um setor muito impulsionado ali, né, no primeiro tri, como eu falei, sustentando esse PIB, a gente já vinha acompanhando isso. Mas se a gente começa a ter, né, o setor desacelerando um pouco mais, talvez a gente possa ver aí oportunidades se abrindo em alguns papéis do setor. Você tem acompanhado algo específico aí do setor que possa ter aí já uma porta de entrada, né, para esse papel? Com essa nova fase, então, essa desaceleração do agro, pelo menos nesse período? Eu entendo que essa desaceleração do agro é uma coisa que já está tão batida nos últimos meses, né, que a não ser que venha uma surpresa muito negativa, isso já está no preço. Então, eu entendo que essa possibilidade de desaceleração já fez preço nos ativos que, de alguma forma, tem alguma ligação. Aliás, esses ativos e até ativos de setor que depende de alguma forma do agro, como por exemplo exportação de proteína, talvez eles estejam sofrendo mais por conta da volatilidade do preço de grãos e do que planta, inclusive até de insumos, né, para o plantio de fertilizantes, né? E acho que esses setores já sofreu bastante nos últimos momentos, mas eu entendo que isso já está no preço, ou seja, a não ser que venha hoje no PIB uma desaceleração muito maior do que se espera, isso já tá no preço. Portanto, eu acho que não vai trazer nenhuma surpresa no curto prazo, pelo menos, tá, Débora? Tá. E no setor, você acompanha algum papel que pudesse a gente já deixar um call aqui para o pessoal? Porque a gente sabe que o PIB, o setor agropecuário desacelerando, né, ou não, sempre vai ser um setor importante nessa engrenagem da economia aqui brasileira. A gente tem um agro muito forte, né? Inclusive, eu estou até conversando aqui nos bastidores com o Marco Prado antes da gente entrar aqui no ar, que eu vi uma informação que me chamou a atenção nessa quinta-feira, né? O Brasil passou os Estados Unidos na exportação de milho, ou seja, agora é o Brasil o grande líder aí nesse ranking de exportação de milho. Os Estados Unidos era invicto nisso há muitos anos, perdeu então essa posição, agora a coroa é do Brasil, por vários fatores. Aí vem realmente o real, né, desvalorizado ali frente ao dólar, e isso acaba, né, favorecendo ali a questão do mercado vir buscar, né, esse milho aqui mais barato. A gente teve safras aí muito boas em relação ao milho, e isso também acaba favorecendo, né, a oferta que a gente já tem tido, fazendo com que o Brasil passasse ali os Estados Unidos. Então, a soja também, né, Débora? A soja há muito tempo que o Brasil já estava aí, realmente já tinha passado os Estados Unidos, agora o milho. E não há, né, de acordo com os analistas do mercado, não há nem a possibilidade, por enquanto, dos Estados Unidos voltar a ter essa dominância, né, porque caiu bastante esse número de exportação por lá. Tem vários outros fatores que estão atrapalhando. Tem questão climática, tem a questão de falta de terreno mesmo para poder expandir um pouco o plantio. Isso tudo tem afetado, né, a questão da exportação do milho, enfim, da produção de milho lá americana. E aí o Brasil passa a liderar, ou seja, mais um item, né, e mais uma commodity para poder conseguir engrenar esse agronegócio aqui. Ou seja, sempre vai ser um setor que vai ter um significado importante na nossa economia, né, André? Sim. Bom, assim, um ativo que diretamente esteja ligado com agro, eu não estou de olho em nenhum. Agora, indiretamente, assim, tem dois ativos que me chamam a atenção. O primeiro é Kepler Weber, que eu acho que para esse cenário de preço de grãos caindo, né, e portanto, com a vontade maior do agricultor de estocar safra, acaba sendo bem beneficiado. É um papel que a gente já está falando de compra nele durante todo esse processo de alta.
e hoje é um dos papéis mais bonitos que a gente tem no mercado, né? Então, assim, esta condição de tendência que esse papel tem é bem simples, romper o topo é pensar em compra, tá? Então, acima de 11,55, eu gosto muito de Kepler Weber para pensar na operação de curto prazo, enxergo alvos nelas lá em 13,41. Outro papel que me chama a atenção, a gente teve aí no setor de exportação de proteína, essa semana, bastante novidade, né? Mas um papel que continua me chamando a atenção é JBSS3, é um papel que vem se recuperando devagarzinho, porque é assim que funciona esse setor, a dinâmica de preço das ações desse setor é assim, até que tem um ponto de virada, isso aí sobe bastante, tá? E eu continuo acompanhando essa evolução, não consegui ainda fazer uma operação, mas acho que se a gente tiver o Ibovespa estabilizado nessa região, ou até subindo nos próximos dias, o rompimento deste ponto aqui de 19,10 em JBS pode dar aí também uma boa entrada em operação. Ou seja, alguma tentativa aqui acima de 19,15 com stop abaixo de 17,95. Então, com alguma ligação aí com a agro, eu acho que esses dois papéis, neste momento, no curto prazo, são os que mais me agradam. Débora? Maravilha. Ainda até a questão da arroba do boi, né, que ficou aí mais em conta, e isso acaba favorecendo margens aí do setor também, né? Não dá pra gente desconsiderar isso. Falando um pouco aí sobre Brasília, mais um pouco, né? A gente teve a entrega do projeto de lei orçamentária anual, só para explicar para vocês ali, né? Foi entregue ao Congresso. O secretário executivo do Planejamento, Gustavo Guimarães, iniciou ali os comentários após a entrega, dizendo que foi um desafio muito grande entregar esse projeto e que os trabalhos técnicos, né, chegaram a virar a madrugada inteira, inclusive por lá. Já o número 2 da Fazenda, o Dário Durigan, ele disse que também participou da coletiva, dizendo que esse ceticismo que a gente tem visto aí sobre o compromisso do governo em cumprir o déficit zero para 2024 vai ser superado, pelo menos segundo ele. O ceticismo, mais uma vez, né, vai ser superado e vai vir aí, então, e vai vir mostrando que a convicção da equipe técnica realmente é sólida, segundo ele. Ele disse que tem-se, então, um compromisso muito importante com o arcabouço fiscal, que deve ser respeitado, né, jogar com todos os instrumentos, mas dentro das regras para poder estabilizar a dúvida. Durigan também disse que todos os números e medidas têm 100% de embasamento técnico. Mais de uma vez, ele inclusive insistiu na coletiva que o projeto de lei orçamentária anual não tem qualquer criatividade nem números inflados, que o documento foi fechado com equilíbrio. Segundo ele, as projeções de receita são conservadoras e serão suficientes para arrecadar os 168 bilhões de reais necessários, né? E disse ainda que o resultado neutro de 2024, ou seja, o déficit zero, será perseguido desde agora até o último dia de 2024. Também o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, ele estava lá, né, para poder defender também o projeto de lei orçamentária anual, afirmando que ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, se a gente mantiver a ancoragem das expectativas, teremos o potencial de gerar uma economia de 500 bilhões em juros até 2026. Eles continuam bastante otimistas. Eu não sou, né, muito especialista em matemática não, Marco Prado, mas eu ainda defendo a tese que, na minha cabeça, as contas não têm batido, não. Aquela história de você, o se, né? Se, olha, vamos fazer essa medida, pode arrecadar até 50 bi, essa outra pode arrecadar até 20 bi. Então, contando com excesso de otimismo. Essa é a grande verdade, que também esse arcabouço fiscal, ele é muito, mas muito pior do que o teto de gastos do governo anterior. Então, ele está contando muito com a possibilidade, muito com a expectativa extremamente positiva, né? Se tudo der certo, o Brasil fica praticamente no 0 a 0. Além do projeto de lei orçamentária, né, anual, o governo federal enviou nessa quinta-feira para o Congresso um projeto de lei que acaba com a dedução de juros sobre capital próprio, JCP, por empresas, isso a partir já de 1º de janeiro de 2024. Essa medida é defendida pelo Ministério da Fazenda para poder aumentar a arrecadação em meio a todo esse desafio de zerar o déficit fiscal para 2024, conforme já é previsto no arcabouço fiscal que foi aprovado na última semana. De acordo com o PL, fica vedada, a partir de 1º de janeiro de 2024, a dedução de juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital próprio na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. A proposta do governo é de que os juros sobre capital próprio pagos ou creditados no ano calendário de 2024 tenha incidência no imposto de renda na fonte,
Criado depois do Plano Real, o JCP é um instrumento que é utilizado por grandes empresas para poder remunerar acionistas. Ele permite, né, que a distribuição de lucros seja enquadrada como despesa e assim acaba sendo abatido do imposto de renda. A justificar nessa medida, o governo disse que passou mais de 25 anos desde a introdução, a criação do JCP, e que não existia evidência até então de que a adoção do juros sobre capital próprio, né, realmente conseguiu reduzir o endividamento e aumentar o investimento. Na realidade, segundo o governo, se verificou que o intuito, né, o Instituto, na verdade, não influencia nem quantitativamente, nem qualitativamente. Na conformação, aí também inclusive da estrutura de endividamento das empresas brasileiras, é o que explica o Planalto em sua justificativa ao enviar esse projeto de lei. E aí o que a gente deve ver o reflexo disso, né, depois até eu vou pedir para o André trazer aí uma análise aí do setor bancário, mas a gente tinha visto, né, logo lá no início dessa semana, o setor bancário com grande otimismo, quando veio aí então a notícia de que não iria ser o fim do JCP, que iria apenas, né, iriam ser feitas modificações na medida, mas no final das contas, vem então o governo nessa quinta-feira com essa surpresa. Pum, não, veta, realmente acaba, ou seja, o setor que já vinha realizando, depois de todo esse otimismo, né, de que supostamente não teria o fim da JCP, agora com isso, né, foi entregue ao Congresso, deve hoje ir de ladeira abaixo aí o setor. No volume de negociação ontem já pesou bastante, né, esse bloco de bancos com Itube 4 aí em queda, Bradesco também em queda, Banco do Brasil, ou seja, os bancões já vinham nessa realização, né, mas aí agora com essa confirmação, com essa entrega realmente aí do projeto lá no Congresso, vamos ver o que vai acontecer. É lógico que isso vai ser ainda discutido, debatido, mas se realmente passa, se realmente aprovado, aí já a partir de 1º de janeiro de 2024, teria-se então o fim, o veto do juros sobre capital próprio, criado há 25 anos, segundo o governo, que não houve aí muito, né, não fez diferença nem qualitativamente, nem quantitativamente para as empresas, enfim. Vamos ver, vamos analisar na volta do intervalo. Aí eu vejo com o André Moraes aqui uma análise sobre o setor bancário, inclusive. Você continua com a gente aqui na nossa programação ao vivo da BMC News para poder acompanhar as notícias do mercado financeiro. Porque notícias do mercado assim ao vivo e a cores, acompanhando aqui a bolsa, ó, em tempo real. Isso você só acompanha aqui na BMC News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação aqui diariamente na nossa programação ao vivo. Isso é muito importante para nós. E é claro, fique ligadinho porque só aqui você tem as notícias aí do Ibovespa. Então, ó, vou para um rápido intervalo comercial. Volto em instantes com mais análise técnica, com a participação aqui dos nossos comentaristas, né, e muito mais notícias de mercado. Então não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Fica aí, até já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV.
Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação. Vamos lá falar mais sobre o setor corporativo, gente. Deixa eu trazer antes aí, eu prometi para vocês uma análise do setor bancário. André Moraes, a gente deve continuar vendo, então, já estava vindo em realização o setor, né, devolvendo esse grande otimismo que a gente viu no início da semana dos bancos, e aí agora com essa notícia JCP, além de todo esse cenário que a gente já teve do trimestre sendo fechado, dos balanços, tudo que vem acontecendo, o impacto pode ser grande, claro, para os bancos, a notícia é negativa para o setor, e eu queria que você trouxesse uma análise aí dos papéis, né, do setor bancário para a gente. Ótimo, vamos lá. Como você falou, começo da semana o mercado, assim, a gente consegue observar isso no gráfico, né, claramente, né? Então, segunda e terça, uma alta forte, até BBDC, que é dos bancos grandões, o mais fraco, né? E aí o mercado já precificou isso aqui a partir da quarta-feira, né, que provavelmente a JCP iria sair. Ontem, no meio da tarde, quando se teve a notícia, os bancos já tinham praticamente precificado toda essa queda, né? Então, BBDC, um gráfico ainda difícil, dos bancões, é um gráfico em tendência de baixa, é o que, desses ativos, eu menos gosto desse momento. O Itaú está vivendo um momento aí de muita euforia em alguns momentos, né? Então, por exemplo, a alta que ela teve segunda e terça, né, foi uma alta de quase 8%, entre mínima e máxima, ou seja, uma coisa realmente expressiva, mas depois de muita correção também, a hora que a notícia do JCP não foi confirmada, né? Ou, aliás, que foi confirmado que não vai ter mais a partir de 2024. Então, também um gráfico muito difícil. Para esses dois ativos, eu prefiro ficar de fora. Agora, a DO vem em BBAS, que é um gráfico muito bonito, né? Que tem uma condição de mercado diferente das outras duas. Se a gente observar bem, Itaú e Bradesco, desde 2018, tem um movimento bem lateral, ou seja, os preços de cotações se estabilizaram, né? E não anda para lugar nenhum. Enquanto BBAS, essa sim tem tendência, inclusive de baixa. Quando corrige por ser estatal, geralmente por conta de problemas mais internos, corrige com muita força, mas quando se recupera, também se recupera com muito mais força. Fez o topo histórico há um mês e pouco atrás, e este momento gráfico ainda é muito bonito para ela. Inclusive, é uma das poucas operações que a gente tem em andamento. Mas este fundo aqui, esses 46,40, eu entendo que é um ponto de suporte que não pode ser rompido. Portanto, vai continuar bonita até esse ponto. Para baixo disso, eu não ficaria mais no papel. Estou torcendo aqui, tá, para que essa notícia já esteja completamente precificado para isso aqui voltar a subir. Porque, Débora, voltando a subir, principalmente acima dos R$49, volta a ser um papel muito bonito para pensar em compra, tá? É engraçado, né, que num momento onde a gente está tendo aí algumas discussões sobre fiscal, hoje tem o PIB, uma série de coisas correndo lá no Congresso, os dois ativos das blue chips, pelo menos, mais bonitos são os dois estatais, BBAS e Petrobras, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos dias para a gente ver o destino. Eu estou comprado abaixo desse ponto de desvisto da operação, abaixo de 46,40, e torcendo para que voltar a ganhar força, porque acima dos 48, 48,80, 48,90, ela volta a ficar muito bonita de novo, e dos bancos grandes é a única que eu enxergo para compra, Débora. Alex André, obrigada, viu, André Moraes? Alex André, o outro André aqui no nosso estúdio. A minha avó já diria um ditado que é assim, ó, felicidade pobre dura pouco. Você já ouviu falar nisso? Aí vem então o JCP, essa né, notícia aí do governo no final do dia ontem, né? JCP realmente pode ser vetada a partir do ano que vem, Alex. Muda o cenário então. Muda o cenário e traz imprevisibilidade, né? Acho que isso não é bom para ninguém, para nenhum setor, né? Nem só para os bancos.
mas a gente tem visto outros setores também, né, que tem repercutido negativamente. Eu acho que essa questão que é mesmo quando eu estava conversando com a Paula aqui recentemente no News, né, na última terça-feira, era essa dúvida, né? Será que o governo ele joga as coisas para o mercado tentar, né, reagir e ver assim, acho que eu tenho que mudar alguma coisa, né? Enfim, acho que essa questão da JCP foi uma grande prova que realmente o governo não sabe o que realmente está fazendo, tá? Acho que essa fala, depois tira da pausa, depois volta novamente, não é bom e o mercado não tem de colocar preço nisso, né? Quando eu falo preço, eu digo prêmio, né, em relação principalmente aos bancos que a gente tem olhado muito de perto, né? Imprevisibilidade é a palavra que a gente sabe que o mercado mais tem aversão. Falando sobre Vale, gente, o Conselho de Administração aprovou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, né, para poder ser realizada no dia 22 de setembro. Isso para a eleição de um membro titular do Conselho Fiscal, em substituição a Gabriel Galípolo, que renunciou no dia 24 de julho, né, por causa da questão do Banco Central. A minha provocação aqui, viu, Alex, primeiro para você, inclusive, é aí que entra o Manteiga? Será, né? Pode ser, né? Pode ser. Algum lugar ele vai ter que se encaixar, né? Pelo menos correm boatos, Exato. né? Eu não estou dizendo nada. Mas os boatos dizem, pelo menos é o que tem de buchicho já no mercado. Que seria isso para Vale? Débora, seria ruim, né? Em termos de perspectiva. É a mesma coisa da Tupi, né? Carlos Lupe, né? Enfim, nós vimos aí também alguns conselheiros aí da Tupi, por parte do governo, indicados pelo BNDES, realmente é preocupante, né? E muita gente defendendo, né? Dizendo, mas o mercado é mais racional, olha por ativo de qualidade. Compreendo, concordo, não vai ser uma pessoa que vai destruir a empresa, mas é uma visão que realmente estão querendo colocar, né, realmente membros do governo que não agregam no business, né? A gente sabe que não tem experiência, que não agregam, que não tem o know-how. Então isso é ruim, né, para a tese como um todo, né? Talvez possa tirar um pouco talvez uma oportunidade de curto prazo, o mercado pode bater um pouco no curtíssimo prazo, não deixa de ser um bom ativo. Mas acho que essas nomeações deixam muito claro que não é pela racionalidade, não é pelo know-how, pelo currículo que as pessoas são escolhidas que são capacitadas para tal, né? Você acha que tem chance, Marco, dessa mudança, dessa entrada realmente, de boato virar fato? Pô, a China já não está construindo casa nem de alvenaria, você imagina já ruim para a Vale. Aí vem Manteiga na Vale, seria uma tragédia para o papel. Aí a ação não volta nunca mais para 70, viu? Vai lá para 35. Acho que não, viu? Acho que não tem esse risco não, Débora. Sei, não duvide mais nada, né? Mas acho que no atual momento aí não seria muito inteligente da companhia colocar alguém com calibre um pouquinho mais, né? Mais alinhado. Pegando como gancho aí já a deixa do Marco Prado, ou André Moraes, na análise gráfica, né? Podemos aí recuperar, temos aí força para poder recuperar no ativo esses R$70? Por enquanto não tem esse sinal, Débora. Olha só, a gente... E até engraçado, né? Porque a gente viu aí o minério de ferro subindo no último mês bastante, né? Se distanciando daquele limite ali de $100, né, chegando até perto de 115, e a reação de Vale é muito pequena, né? Então a gente percebe aqui que ela continua em tendência de baixa, até a semana passada estava lá na mínima dos últimos 6 meses, né? Essa semana, com a recuperação de mineradoras lá fora, a recuperação de minério, ela até conseguiu um fôlego, mas para mim continua tendência de baixa em Vale, e isso só muda no rompimento de uma linha de tendência. Então, assim, da mesma forma que a gente, enquanto tem tendência de baixa, só fala em ficar de fora ou vender, né? A mudança de opinião vem quando você tem uma mudança de estrutura. Então, essa mudança de estrutura passa primeiro por uma região de R$66, né? Acima disso é que a gente começa a perceber força compradora sendo maior do que a força vendedora no papel, coisa que não acontece nos últimos 6 meses. Aí, para cima disso, Débora, a única dificuldade que eu vejo no papel é essa região de 71, ou seja, se a gente conseguir força para romper essa linha de tendência, pode ser que ela volte de 71. Agora, para isso ficar convidativo para o trader que gosta de posições de algumas semanas, é só acima desses 71 que eu vou olhar para isso aqui e falar, cara, agora eu estou com vontade de comprar Vale, porque acima dos 71 abre espaço para uma reversão de tendência mais ampla. Mais uma vez, isto
se ela conseguir chegar acima do 71. Neste momento, eu ainda não vejo essa força compradora que possa fazê-la romper essa linha de tendência, muito menos chegar no 70. Pode ser que apareça, mas ela hoje ainda não existe no gráfico, Débora. Maravilha. Nas ADRs, né, as ADRs da Vale, negociadas lá na Bolsa Americana, agora no pré-mercado estão subindo 1,60, só para vocês ficarem atualizados disso, tá? Bom, falando agora sobre Gafisa, gente, a Gafisa informou que, oportunamente, vai recorrer à decisão judicial que levou à penhora de todas as marcas da construtora para garantir o pagamento de uma dívida de mais de R$1 milhão com um condomínio de luxo aqui no Itaim, na região aqui de São Paulo. Isso veio repercutindo aí desde o início da semana. Alex, eu lembro que você falou até que ia ter um call com o pessoal da companhia, né? Você conseguiu falar com o pessoal da companhia? Qual que tem sido o posicionamento da Gafisa em relação a isso? Bom, Débora, vou lá segunda-feira falar com o CFO, aí segunda-feira a gente pode atualizar, mas para não ficar sem resposta, essa questão do condomínio já não é a primeira vez, né, que traz, não desse condomínio, mas de outras situações, né? A companhia passa por uma dificuldade, né, passa por uma reestruturação e, enfim, acho que muita gente tem se questionado em relação ao direcionamento da companhia como um todo, mas essa notícia, pelo valor de 1,4 milhões, não é um valor alto, né? Mas dado, né, ou seja, em relação ao bloqueio judicial, essa dificuldade, o mercado já começa a entender, dizendo assim, pô, será que a companhia não tem dinheiro? O que a companhia fez para realmente não executar isso, não fazer o pagamento, né? A companhia não tem esse dinheiro em caixa, né? O mercado já até questionou a venda do hotel também, começou a dizer, falou, não, mas não teve venda de empreendimento, não teve dinheiro em caixa. Enfim, eu particularmente eu não tenho todas essas respostas, acho que os advogados que devem seguir com isso, mas segunda-feira eu devo trazer mais novidades para vocês. Terça-feira, na verdade, né, que eu vou estar segunda-feira à tarde, aí na terça-feira a gente atualiza aqui para vocês. Anotado aí então, para poder a gente, né, entender um pouco mais sobre isso, mas o fato, né, Marco, é que notícias como essa, de qualquer forma, acabam, né, atrapalhando ali de alguma forma, fazendo preço, um setor que, na verdade, a gente já tem visto uma certa cautela, o pessoal esperando, né, continuar essa queda da Selic para poder tentar se travar um pouco. Aí, pontualmente, na companhia, vir uma notícia como essa não é positivo, claro que não, né? Nunca é, né? Uma notícia de bloqueio judicial, essas coisas nunca é. É que o valor para a companhia, para a empresa, é irrisório, né? Mas a gente sabe que não é. E também, né, com as construções hoje, a gente está vendo tanta oportunidade aí desse plano do governo que me falha a memória agora. Como é que é o nome, Alex, agora? Esse do Minha Casa Minha Vida. Sim. E pode entrar aqui em São Paulo também. Entendeu? Então, acho que isso acaba saindo de letra aí. Deixa eu atualizar para vocês como que a gente ficou, olha, no setor imobiliário ontem, maioria aqui do setor realmente, né, em queda. A Gafisa caiu ontem 3,65%. Vamos trazer uma análise gráfica aqui da Gafisa, o André? Só para o pessoal acompanhar aí um pouco essa movimentação, entender se nos últimos... foi nessa última semana que saiu essa informação, né, desse bloqueio. Isso fez algum preço aí no papel? Afeta de alguma forma? Né? Se puder trazer a Gafisa para a gente, por favor. Vamos lá. Olha, Gafisa já há algum tempo, né? A gente até parou de fazer análise gráfica do papel, porque virou aquele típico papel que depende de decisão, depende disso, depende daquilo. Então o preço geralmente fica parado durante meses e meses, e aí depois passa por movimentações abruptas, como aconteceu aqui, voltando depois para o mesmo patamar que estava anteriormente, né? Então, basicamente, na semana passada a gente teve uma alta do papel por alguma dessas notícias, e depois disso o papel voltou para o mesmo patamar, que é um patamar de suporte em R$5, que é também a mínima histórica do papel, né? Então essa dúvida, poxa, a Gafisa vende apartamento, aqui em São Paulo não tem apartamento que custa menos de 1.400.000, então como é que pode ter um bloqueio judicial por conta de uma dívida do preço de um apartamento, né? Então isso faz o papel perder força, está lá num ponto de suporte, e eu realmente não consigo enxergar fundamento gráfico para sair daí, ou seja, num setor que tem tantas alternativas na Bolsa, né, porque talvez seja aí hoje o setor com mais alternativas no mercado, né, eu acho que essa aqui, por enquanto, eu ficaria de fora esperando ela resolver esses problemas todos. É isso, Débora. Maravilha, recadinho dado. Vamos falar de Americanas? Faz tempo até que a gente não tem falado sobre, né, a varejista aqui. O que acontece, gente? O relator da CPI de Americanas, o deputado Carlos Chiodini, ele disse, né, numa entrevista para o Valor, que ficou comprovada a fraude da antiga diretoria executiva da varejista
mas ele disse que não vê participação dos bancos, né, das auditorias, nem dos acionistas de referência da empresa, né, que é o trio Jorge Paulo Lema, o Alberto Sucupira e o Marcel Telles. A CPI deve acabar no dia 14, mas apesar, né, dos pedidos para que fosse prorrogada, inclusive, por pelo menos mais 2 semanas, e encerrar os trabalhos sem sequer ouvir nessa situação os acionistas. O relator justifica que o requerimento não foi pautado pelo presidente da comissão, né, que já havia uma divisão entre os deputados sobre convocá-los ou não, porque isso poderia ser danoso para o mercado de capitais e ser utilizado politicamente para poder tentar arrastar outras empresas do grupo para a investigação. Então, esses cuidados aí foram tomados, segundo o próprio relator, né? Mas está aí ele dizendo que na CPI ficou constatado ali que fraude da antiga diretoria executiva, mas não dos bancos, não das auditorias e não dos acionistas de referência da companhia. Um alívio para Americanas então, né, Alex? Olha, Débora, eu vou trazer uma polêmica aqui, né? Será Vamos lá. que... Gosto disso. Será que... Assim, só não será, né? Porque não tem como... A gente não pode concluir nada aqui, né? Não pode julgar aqui, né? A gente não está aqui para julgar, mas será que estão colocando outra pessoa para cobertar, enfim, a diretoria, né? Utilizando aí como... Enfim, eu acho que... Não sei, acho que... Como que... Essa é a minha provocação, Débora. Como que o trio de referência, né, os principais acionistas não sabiam de algo tão gigantesco, né, algo tão representativo há muitos anos, né? Não sei, fica difícil entender, assim, sabe? Enfim, acho que não é só restrito ao operacional, talvez seja estratégico também, né? Não sei, acho que eu fico só no será porque, claro, a gente não tem acesso, não tem como ter aí uma conclusão, mas... eu queria até saber a opinião do Marco, que é mais experiente, aí, mais cabelo branco aí do que eu para entender. Não dessa forma, tá, Alex? Mas eu iria passar aqui, não alegando aí a idade dele, né, a juventude dele. A voz da experiência. Mas claro, eu também saber se você concorda aí com o Alex. Estou bem aqui, viu? Estou bem de amigo. O telespectador, não é falta de respeito não, porque geralmente eu não gosto de falar dos mortos, né? Mas vou falar de Americanas aí para vocês. Se é cautela a palavra, cuidado, cautela, pô, mas tem que trazer os 3 principais, os donos da empresa, colocar ali na frente e um monte de camburão lá fora também para sair algemado, porque o que fizeram com Americanas é um crime. Então não tem desculpa, não tem meio termo ou dedos para esse tipo de discurso, né? É um papel que destruíram a companhia, fraudaram um monte de coisa e ninguém sabia, né? Mais ou menos uma história antiga, a gente sabe que não sei de nada. Assim, tem que saber sim, tem que averiguar até o final e não tem que ter cautela com as outras estruturas de outras possíveis empresas relacionadas. Também está com fraude também, já limpa tudo de uma vez, né? O André Moraes, nesse caso, é difícil, não dá para poder a gente fazer uma análise gráfica no papel começo que virou totalmente especulativo, mas eu queria a tua opinião até para poder a gente conseguir passar, principalmente, a gente tem sempre essa preocupação aqui na BMC News, né, de conseguir de alguma forma deixar ali um sinal de cuidado, de alerta, ensinar mesmo de alguma maneira, passando ali, dividindo um pouco da experiência de vocês, né, que estão aqui no mercado. Você como, né, um operador, você uma pessoa que tem todos os dias está ali operando, está realmente na prática ali lidando com as ações, em situações e papéis como esse, que a gente tem recuperação judicial e que a gente acaba vendo um movimento especulativo, qual que é o teu posicionamento? O que você diria para esses investidores que estão começando? Você opera nessas especulações ou não? Qual que é a tua dica para o pessoal? Débora, o tempo me ensinou que isso tem a ver mais, que trade tem a ver muito mais com risco do que com ganhos enorme que você pode ter numa determinada condição de mercado. Então, rapidamente te contando a história, em 2006, salvo engano, se não foi 2006 e 2007, a primeira vez que eu vi uma bolha se formar no ativo, o ativo era Inepar Telecomunicações, provavelmente o Marco deve se lembrar desse ativo também, o código era INET3. Esse ativo durante 20 pregões subiu, sei lá, 10.000%, né? E não tinha ninguém para me alertar, olha, só está dando isso porque o risco é maior. E eu entrei nesse ativo e o dinheiro que eu coloquei lá perdi inteiro porque depois ele caiu. A partir daí, Débora, a gente vai percebendo
que isso tem a ver muito mais com o risco, né, de você não poder correr riscos muito grandes do que com ter lucros grandes, porque você sobrevive sem ter um lucro grande e ganhando o que a média ganha. Agora, se você não vai sobreviver no mercado se você estiver sempre correndo riscos grandes, porque em algum momento o risco se transforma em realidade, você vai perder todo o seu dinheiro. Então, todas as vezes que tem um fato relevante que eleva o nível de risco de um ativo, eu deixo ele em stand-by e só volto a operar a hora que esse alerta desaparecer. Portanto, eu não entro em empresas que têm recuperação judicial, eu não entro em empresas que vão fazer follow-on, eu não entro em empresas que que estão passando aí por alguma turbulência. Todas as vezes que eu percebo que o risco é maior, eu realmente deixo esse ativo de lado, até porque a gente tem 200 outros ativos e só do varejo a gente tem aí pelo menos mais 10 ativos diretamente ligados ao varejo para operar, ou seja, a gente pode deixar este lado. Eu torço para que todos os problemas de Americanas, apesar de achar que isso não vai acontecer com facilidade, todos os problemas sejam resolvidos, que as pessoas responsáveis pela criação dos problemas sejam punidas e que daqui a pouco ela volte a ser uma grande empresa. Quando isso acontecer, eu volto a olhar, mas enquanto estiver nessa condição, a minha recomendação é: eu já enfiei o dedo numa tomada e tomei choque, tá? Então, ativos com muito risco é uma tomada que dá choque. Não precisa colocar seu dedo lá para você aprender isso. Escuta o que eu falo, o que o Marco fala, o que com certeza o Alex André vai falar. Fica de fora, espera os problemas se resolverem, aí depois a gente volta a pensar no ativo. Principalmente se for operações de curto prazo, trade, que vão durar algumas semanas. É isso, Débora. E quando se tem boato em cima do papel, né? E no final das contas a gente já vê o papel sendo operado. Aquela coisa do sobe no boato, desce no fato, né? O que acontece? Pets, gente. Eu mostrei aqui, tá aqui, monitor de mercado. Foi o único papel que ontem ficou no positivo. No final do dia deu uma disparada, né? Pets ficou aí de novo alta de 5%, 5,18%. Quem acompanha aqui a BMC News diariamente, a gente trouxe aqui a notícia, né? De que surgiu aí um boato de que ia ter novamente, né, vindo à tona, fusão de Pets e Cobasi. Aí depois a Pets disse, não tem nada aí em andamento, não tem nada a ver com isso, não está tendo nenhum tipo de conversa para fusão. Aí agora vem de novo esse boato, não, vai ter sim, vai ter essa fusão aí de Cobasi, de Pets. Alex André do céu, como é que a pessoa consegue? Vai ter, não vai ter? De onde que surge isso? Débora, acho que essa questão de fusão, eu acho que fizeram isso para o mercado, e isso é utilizado em vários acontecimentos com várias empresas. Eles tentam vazar essa informação para ver se aprecia o preço do papel, né, para ver se fica mais atrativo para fazer o deal, né, fazer o negócio. Por quê? No caso de Pets e Cobasi, tudo leva a crer, né, pelo menos o que eu acredito, que está escrito inclusive nas matérias, que seja uma troca de ações. Porque as companhias, né, inclusive a própria Pets, não vai ter dinheiro para fazer essa aquisição. Então, acho que, olhando esses termos do M&A, que eu não tenho acesso aos termos, mas olhando os múltiplos, né, parece que o Zirno, né, de acordo com as fontes, né, ele já meio que já aceitou, né, a maioria dos termos, agora falta só o valuation, né, que é o principal, né, ou seja, as métricas dos economics, né, e disseram aí que ele não está aceitando esse valuation baixo, porque o papel, desde quando foi anunciada a primeira informação sobre essa transação, o papel só caiu. Né? Então, agora o que o mercado está observando? Será que estão querendo fazer isso para o preço do papel subir, né? O múltiplo começar a subir para ficar mais atrativo para fazer esse negócio? Mas o mercado tem que comprar essa ideia, Débora. Acho que grande parte das lojas também tem uma sobreposição muito grande, onde tem Pets, tem Cobasi. Vai fazer o quê? Vai canibalizar? Vai virar tudo Pets? Né? O que tem de sinergia nisso daí? Né? Ou seja, tem a sinergia operacional no sentido de a companhia não só agregar mais vendas, como canais de venda, etc., né, mas melhorar o mix no sentido de o que o outro está vendendo mais que eu não tenho, né, até a força de compra, começar a comprar mais barato, né, ou seja, tem vários tipos de sinergia aqui, mas tem algumas coisas que esbarram que o mercado começa a entender o seguinte: olha, o varejo não está no melhor momento, né, a economia ainda não começou a acelerar, será que é agora mesmo que faz sentido? Eu até acredito, Débora, que possa até fazer sentido esse negócio. Só vai depender muito dos termos, né? Porque a Pets, mesmo com essas quedas generalizadas que teve no papel nos últimos dias, né, nos últimos meses, negociando com o múltiplo de hoje, o mercado até começa a entender, falando assim, será que eu devo pagar por esse crescimento desse múltiplo de agora? Talvez o mercado não enxergue com bons olhos, tá? Acho que é isso que eu tenho visto na Pets.
Não é uma questão de governança, não é uma questão do negócio. O negócio é bem tocado até, né? Mas acho que eu desafio muito pelo varejo e pelo múltiplo. Acho que a discussão fica por aí. André Moraes, vamos dar uma olhada aí no preço de Pets, então? O papel ontem fechou com mais 5% de alta. Aí vamos lá, né? Boatos, mas vamos dar uma analisada aí, então. Já perdeu muito valor, né? O papel, na verdade, desde o follow-on, né? Bastante, né? Enfim, a gente voltando para o topo histórico dela, porque não faz tanto tempo, foi pouco menos de 2 anos, né? A gente tem uma desvalorização aí de quase 90%, né? Então, 85% pelo menos, né? Então, o papel está bem machucado. E o que é pior, né? Se a gente pegar aqui as últimas semanas, né? O mês de agosto, que foi terrível, né? Pets chegou a estar caindo 31%, agora cai um pouco menos, 24%, por conta dessa semana. Aliás, por conta dessa semana não, Débora, por conta de ontem, porque a semana estava bem negativa. Quando saiu a notícia da fusão, ela amanheceu aqui em cima, né? Isso foi na segunda-feira, tá? E a partir daí só caiu, foram 3 dias negativos, né? Então, até porque ela desmentiu, depois falou, olha, a gente está conversando, mas não tem nada e tal. E ontem a coisa esquentou de novo, aí que ela voltou para o mesmo nível que ela estava na semana passada. Então, mesmo com esta alta de ontem, Pets trabalha lá perto do fundo histórico, né, que é essa região de R$5, e graficamente, é claro que eu acho que se sair uma fusão, ela tende a, pelo menos, passar no curto prazo a operar em alta nos dias que se seguem, tá? Essa é a minha ideia e enfim, vamos ver como é que vai ser a realidade. Mas, por enquanto, um gráfico não indica que isso está próximo de acontecer, porque é um papel que realmente não consegue ganho de força, nem com boato, nem com, enfim, a confirmação de que está tendo alguma negociação, que, no meu entendimento, acaba sendo muito positivo para o papel, tá? Ou seja, por enquanto, este é um papel para a gente ficar de fora, aguardando esse boato se transformar em realidade ou não, né? E a partir daí ver qual que vai ser o destino e o rumo desse papel. Por enquanto, só repique que a gente teve aí no papel, Débora. Maravilha. Marco Prado, para me despedir de você rapidamente, como abre esse índice hoje, esse mini índice, ou esse índice futuro aí, qual que é a tua expectativa para a operação de hoje? Aparentemente aqui, eu estou dando uma olhada aqui, baixei a cabeça, peço desculpa a educação do telespectador, mas para ver cotação, né? Aparentemente o índice deve abrir com uma leve alta e o dólar ainda também pressionado, né? O dólar deve também abrir em alta, os dois juntos aí, nessa primeira meia hora, com a espera do payroll, Débora, 9h30. O mercado de trabalho americano bombando aí, será que vai dar uma desaquecida? É o que tudo indica, um payroll mais fraco, que seria muito bom para a Bolsa, isso mais acontece às 9h30. Você vai passar para a turma, né, Débora, isso aí, né? Claro, ao vivo aqui para todo cores. mundo. Muito obrigada, senhor Marco Prado. Imagina, obrigada mesmo. Agradeço, boas operações, ótimo dia para você, bons estudos lá na sua sala de estudos. Muito obrigada mesmo. Obrigado. E, gente, é isso. O pessoal está na expectativa aí desse payroll, né? O pré-mercado americano também já vem os índices futuros americanos, né, já vem aí nessa expectativa, inclusive Dow Jones Futuro subindo 0,41, S&P 500 Futuro subindo 0,37, Nasdaq Futuro 0,24, todo mundo aí numa expectativa mais otimista em relação a esses dados serão divulgados, podem fazer preço por aí, então a gente vai atualizar, como eu falei para vocês, isso aqui ao vivo, 9h30 da manhã, sai o payroll, tá, gente? Nas commodities, o petróleo Brent ainda continua em alta, mais de 1%, 1,12%, $87,80, WTI subindo mais de 1% também, 1,11% de alta, $84,58 nesse momento. Daqui a pouco eu atualizo vocês aqui da abertura do índice futuro. O André Moraes também traz análise aí dessa abertura na lata, assim, ó, ao vivo e a cores. Isso você acompanha aqui só na BMC News. Então vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta, olha só, estamos aqui com o índice futuro de Ibovespa já em operação aqui nesse momento, está aqui na abertura 0,55 de alta, daqui a pouco André Moraes traz uma análise aqui pra gente, vamos esperar passar mais uns minutinhos pra gente conseguir trazer uma análise melhor para vocês. Dólar futuro cai no 0,41%, moeda americana cotada agora aqui a R$ 4,95, tá? Agora deixa eu trazer uma notícia aqui, olha só gente, na opinião da vice-diretora de gerente do fundo, a Gina, da FMI, para ela, tá? Os mercados emergentes que se mostraram resilientes contra os choques dos últimos 3 anos estão agora se deparando com um cenário econômico mais volátil e incerto, com as condições financeiras globais mais duras, fragmentação econômica crescente e mudanças climáticas. Esses fatores representam custos ascendentes para essas economias, pelo menos foi o que opinou, né, a economista aí do FMI, dizendo que para os mercados emergentes a gente tem aí uma situação de maior resiliência contra esses choques aí dos últimos 3 anos. Você concorda com isso, Alex? Olha, Débora, eu concordo, mas eu acho que ainda tem algumas ressalvas, né, sobre esses pontos, né? Eu acho que olhando em relação a acho que tudo que a gente tem visto, eu acho que o mercado ele tende a absorver esses pontos, né? Acho que por isso que eu chego a concordar, mas acho que o mercado também fica um pouco na dúvida, né? Mas eu concordo. Maravilha. O Marco Prado, o Marco Prado já me despedi, ele já tô aqui no Marco. O André Moraes, vamos lá. Para poder a gente só trazer aqui um pouco também da análise do como a gente fechou o índice ontem, a gente teve CVC realizando ali depois de altas seguidas com essa questão, né, 1, 2, 3 milhas que aconteceu e isso acabou favorecendo bastante o papel da companhia, mas ontem, olha só, 9,49% de queda para a CVC. Teve alta do dólar também, isso acaba não favorecendo o setor de aéreas e turismo, mas o papel tá aí, caiu muito, já foi devolvendo tudo dessa disparada aí com a história de 1, 2, 3 milhas, né? Qual que é o teu preço para a CVC? Ótimo, vamos lá. Posso só mostrar o dólar aqui pro pessoal rapidinho, porque por favor, eu tô olhando então. aquele. Então, saiu o PIB, Alex. Eu até coloquei lá te escrevi lá no Twitter, né? PIB PIBão aqui, né? O PIB veio acima do esperado. É claro que tem que destrinchar isso e ver o que aconteceu, né? Mas é só para falar do dólar aqui, hoje é dia de payroll, tá? Por decreto, né, eu que decretei isso depois de perder dinheiro, eu não opero antes do payroll, nem dólar, nem índice, porque antes do payroll é tudo muito confuso, tá? Mas para o operador de dólar, fica muito atento com essa região de 50 e essa região de 70, porque abaixo disso tem venda, acima disso tem compra, aqui nesse miolo é complicado, e se esses rompimentos acontecerem depois das 9h30, melhor, tá? Mas para quem vai tentar antes disso, esses são os pontos interessantes. Principalmente o dólar, ele estava bem perto da parte inferior, Débora, por isso que eu queria falar, ou seja, se tivesse caído, poderia ter uma venda aqui abaixo desses 50. Agora, vindo para a CVC, realmente ela teve uma alta muito forte no início da semana, por conta aí de um concorrente que sai do mercado, né? Nesse mercado é muito importante a credibilidade, no caso a 1, 2, 3 milhas tem a sua imagem arranhada, né? Então meio que sai um concorrente, e isso é benéfico para a CVC, só que aquela história, né? O mercado é um maníaco depressivo, às vezes está com medo demais e ela, no começo da semana, fazia mínima histórica, cotada a 2,17,
E ficou muito eufórico, né, nesses 2 pregões. Então o ativo subiu quase 30%, 28% em 2 pregões. Então é natural que a gente tenha uma correção, tá? Eu ainda não acho que esta subida ou esta correção aqui seja uma coisa que mostre uma virada de tendência para o papel. Para mim, continua sendo um papel em tendência de baixa. Aqui a gente fica de fora ou estrutura uma venda. Compra nesse papel, tá? Só no momento em que ele estiver, por exemplo, rompendo a linha de tendência aqui em cima. Antes disso, a gente vê uma dominância de força vendedora no papel e, portanto, compra para mim nem pensar, tá, Débora? Tá aí, boa. Deixa eu só destrinchar aqui para o pessoal, viu? O PIBão que você muito bem trouxe aí, viu, André? Cresceu 0,9, a expectativa era de crescer 0,3, eram as estimativas, eram as médias, né? 0,3%, cresceu 0,9% no segundo TRI 2023, alcançando então 3,4% na base anual, tá? Então, foi um PIBão, inclusive, que aí aconteceu, que saiu, acaba de ser divulgado aí para o pessoal. Vamos ao longo da nossa programação detalhando aqui mais para vocês o que pode ter impactado realmente aqui nesse PIB, né, o que isso pode trazer, mas aqui no fato é que a gente tem no índice futuro do Ibovespa alta de 0,36%, 118.165 pontos, dólar caindo 0,41% a R$ 4,95, né, o que a gente tem agora depois dessa divulgação aqui do PIB, né, do que a gente teve. Vamos acompanhar, 9h30 da manhã tem o payroll, é um dado muitíssimo importante. Lá fora as bolsas estão já aguardando por isso, né, os investidores ainda mantendo otimismo, porque até então lá nos Estados Unidos, essa bateria, né, de dados que tinha para poder ser divulgados essa semana, todos foram muito favoráveis, né, para essa pausa no aperto monetário lá nos Estados Unidos. Ficou então para o payroll realmente a chancela final, vai realmente aí trazer, sinalizar uma pausa para esse Fed ou não, pelo menos essa é a grande expectativa. Então, por isso a gente tem Dow Jones Futuro subindo 0,44%, S&P 500 Futuro subindo 0,42%, Nasdaq Futuro agora subindo 0,29%. Na Europa também as bolsas continuam subindo, na verdade FTSE que está subindo 0,61%, CAC na França 0,25%, mas DAX na Alemanha está testando negativo agora, tá, gente? 0,09% agora aqui de queda para DAX na Alemanha, mantendo então essa expectativa pelo payroll. Brent agora está subindo 1,22%, 87 dólares e 89 centos o barril do Brent. WTI sobe 1,24%, 84 dólares e 67 centos, né, até então, nesse momento, pelo menos é o que a gente tem aqui. O petróleo indo muito bem. E aí, André Moraes, 3R, petróleo, PRIO, né, foram todos papéis que ficaram também ali em alta, acompanhando também essa disparada que a gente tem visto do petróleo nos últimos dias. Foram as duas companhias que conseguiram se manter. Petrobras, todos os outros papéis aqui do setor, né, se distanciaram. Nessa questão de 3R, petróleo, aqui 2,24% de alta. O papel está R$ 32,92 aqui e 92 centavos. Qual que é a tua análise aí para 3R, petróleo, um dos poucos papéis ali, foram 7 papéis ali em alta no índice, 3R estava ali no meio, viu, André? Eu me lembro que antes de você sair de férias, a gente falou sobre esse papel, nessa região aqui tinha um ponto, acho que o pessoal não, já tá aqui, é o gráfico. Consegue trazer então ótimo. Tá me ouvindo, Rê? Consegue trazer o gráfico aqui para o pessoal para poder aí, beleza. Aí, tá na tela, isso, pronto. Legal. A gente estava falando aqui, né, no dia desse gap, eu não me lembro qual notícia que foi, mas alguma coisa de campo de petróleo e tal, mas ela não conseguiu se firmar acima. Eu continuo, eu adoro esse papel, eu não sei porquê, né, ele tem grande volatilidade, então eu estou olhando ele todos os dias. O movimento que eu quero ver, porque para mim ele tá lateral, tá, ele não tem vontade, ela ainda não sabe se vai subir ou cair, se tem força, se não tem. Eu queria vê-lo acima dessa média móvel, que é uma situação limite de um tempo maior, que é no gráfico semanal, que mostra para cima, preço para cima dessa região, uma condição de compra muito mais clara, tá? Enquanto estiver abaixo, eu realmente entendo que é um mercado lateral. Então, o movimento que eu estou esperando para esse papel na hora que ele romper essa média, o primeiro pivô, né, que é o zigue-zague positivo para cima, ou seja, descansou, voltou a subir, a gente pensa em compra no papel. Agora, se você quiser, o setor está muito bonito. Eu acho que em outros ativos tem aqui algumas possibilidades. Posso mostrar, Débora? Pode, por gentileza. Por exemplo, bater na mesma tecla, né? A gente está sempre falando de PRIO, né? Mas PRIO é um gráfico muito bonito, né? Então ela já tem essa condição de estar forte no gráfico diário
E qualquer movimento para cima que supere esses 47,30, né, me faz aí de novo pensar em mais uma compra em PRIO, tá? Porque é um ativo muito bonito. Mesma coisa acontece com o PET 4, a gente já falou dela, né? Ela está passando por uma correção no gráfico de 60, mas voltou, rompeu o topo. Também acho que tem aí uma boa possibilidade com papel, tá? E para finalizar, REC V3, tá? Ela já está fazendo, Débora, o que PRIO 3, o que 3R Petróleo eu queria que fizesse, ou seja, ela já está trabalhando acima dessa média, que é essa média verde. Então, este é o ativo que eu mais estou de olho neste momento do setor, acima de R$24, entendo que existe uma possibilidade boa de pensar em compra no papel. Então, do setor tem muita coisa bonita, mas o que eu mais estou de olho é nessa aí, acima de R$24, entendo aí que tem uma boa possibilidade, aí até falando de alvos, tá? 27,90 alvo final, e eu gosto de fazer parcial, então seria uma parcial nessa região de 25,30, tá? Maravilha. Obrigada, viu, André? Olha só, gente, eu tô vendo já aqui alguma reação da Fazenda, o Dário Durigan, ele falando sobre esse PIBão aí que saiu, PIB bem acima da mediana, né, com o mercado interno surpreendendo e indústria com dado positivo. A expectativa era justamente que a indústria fosse ali o setor, né, inclusive, que tivesse, ele sentisse um pouco mais. E aí surpreende, então, o mercado com essa informação, surpreende com isso agora nesse momento. Esse PIB vindo aí bem acima da mediana. Vamos esperar, inclusive, como que vem o Boletim Focus na próxima segunda-feira, né, Alex? Mas acaba sendo bastante positivo a notícia como essa. Eu acho que aí uma carta na manga aí para o discurso do governo nessa sexta-feira, pelo menos, né? Esse PIBão aí, o mercado vai gostar bastante, né? A gente já vê o dólar já caindo, né, o André? Então a gente já vê aí o mercado já reagindo positivamente, principalmente setores mais cíclicos locais, né? Então, construção, tudo que a gente tem comentado aqui, acho que pode ter sim uma perspectiva positiva, tá, Débora? Acho que bolsa para cima hoje com esse PIB aí muito forte, tá? 0,37% agora de alta, 118.170 pontos. No dólar futuro a gente tem 0,56% de queda, R$ 4,94 aqui nesse momento, né? O dólar voltando a operar ali bem mais próximo da casa dos R$5. Os índices futuros americanos mantêm então a expectativa depois desse PIBão aqui no Brasil. Vamos ver aí esse payroll 9h30 da manhã, ao vivo a gente vai atualizando você aqui para poder a gente, né, trazer mais detalhes sobre e como isso vai impactar também a economia e o cenário local. Dow Jones Futuro sobe então 0,44%, S&P 500 Futuro 0,42%, Nasdaq Futuro também em alta aqui, viu, gente? 0,29% por enquanto. Alex André, temos aí análise do cenário econômico, Alex, e você separou pra gente? Exatamente, separei aqui alguns gráficos para a gente comentar um pouco mais sobre a perspectiva econômica global, tanto da Europa, Estados Unidos, China, a gente vai falar sobre tudo aqui, tá? Até da Apple, tá? Vamos lá, então o primeiro gráfico eu separei aqui para falar da Europa, né? A gente mede muito pelo crescimento da Europa, pelos PMIs, né? Não só a Europa, o mundo inteiro, né? Os PMIs que é o índice gerente de compras, né? Que mede a atividade tanto de manufatureira, na indústria e serviços. A linha que você tem vindo pontilhada no meio, que é 50 pontos, ou seja, que é a linha de inflexão, ou seja, para baixo de 50 mostra, né, arrefecimento e para cima de 50 crescimento do indicador. Então, o que a gente tem visto na Europa, né, mesmo que a linha de manufatura tenha mostrado um curtíssimo prazo ali já no mês de julho uma melhora, né, de inflexão, mas ainda está muito longe de 50 pontos. E o serviço, que é a grande parte quando a gente olha em relação a crescimento econômico, tem começado a arrefecer. Isso é bom pela perspectiva do âmbito inflacionário. Pelo crescimento econômico, pelo PMI, claro que a gente não está vendo um PMI de 2021 que chegou a bater mais de 60 pontos, mas a inflação também correu solto. Então agora o que precisa mesmo de fato? Essa previsibilidade de queda da economia europeia pela alta de juros, né, principalmente pela zona do euro, né, que a gente tem olhado aqui, que é esse gráfico. Então é isso que norteia, acho que a principal narrativa em relação à moeda, até mesmo do euro, e também, claro, a questão da economia. Então, acho que estão começando já a endireitar esses pontos em relação à perspectiva econômica da Europa, dado o crescimento econômico pelos PMIs, tá? Próximo gráfico aqui, o que a gente mostra, né? O mercado já penalizou muito as bolsas europeias, né? E esse gráfico mostra por que penalizou, né? Porque o juro subiu muito, né? Então, a gente começa a ver pelo custo de capital, né? Pelas ações específicas, isso não muda, né? O mundo inteiro. E começa já a observar os Stoxx 600, né? Que são as 600 maiores empresas, né? Com o índice das 600 maiores empresas da Europa. E a gente começa a observar, que esse gráfico mostra, né, o tamanho, o percentual, né, de nível de short, né, ou seja, um percentual, né, de investidores que estão apostando contra,
né, esse índice. Né, chegou a bater mais de 2,4%, ali próximo de 2,4% de nível de short, que a gente está falando de maior nível, né, de investidores apostando contra o índice desde 2016. E agora está voltando ali no nível mínimo também, ali, no nível ali de próximo de 1,2%, 1,3%, reduzindo praticamente 50%, né, no nível de short. E aí, qual que é a conclusão que a gente tira disso com o gráfico anterior? A gente tira basicamente algumas conclusões. Que a Bolsa Europeia começa a ficar muito barata, dado os juros e a queda da atividade econômica, e à medida que a economia tende a se expandir mais à frente, a gente começa a observar um crescimento de lucro das empresas. Então, talvez o mercado esteja precificando que o pior já passou, e esse é um dos indicadores que o mercado coloca, né, que é o percentual de short sobre o market cap em relação ao estoque 600. O próximo gráfico eu vou falar também de uma economia importante, que é a China. Né, a China que mostra, né, um crescimento, né, um GDP, né, um crescimento nominal de PIB para esse ano, né, abaixo de 5%, que decepciona até, né, o mercado olhava entre 5% e 5,5%, e agora a gente está falando entre 4,5% e 4,8%, né, muito abaixo das expectativas de mercado. Mas o que a gente olha, né, desde 2003 esse gráfico aqui, a gente estava falando antes que a China crescia mais de 10%, né, 10%, 15%, chegou a crescer 20%, mais de 20% ao ano. E agora essa nova realidade já começa a entender o seguinte, qual vai ser essa nova dinâmica, já que a China chegou a crescer, claro, tirando o Covid ali, né, que o Covid realmente teve uma barrigada aqui do gráfico, mas esses anos atrás, né, ou seja, que antecederam esse crescimento muito forte na China, trouxeram algumas sequelas. Né? Então, ou seja, essa questão do real estate, né, compõe mais de 20% do PIB, trouxe uma preocupação muito grande, né, o nível de endividamento dos setores. Então, ou seja, agora a China ela vai passar por um momento de arrefecimento do PIB agora, provavelmente nesse ano e no ano que vem uma breve recuperação, que mostra aqui nesse gráfico, essa linha pontilhada, que é a projeção, mas talvez esses anos aí de crescimento de mais de 10% possam ficar aí um pouco mais de stand-by, pelo menos nos próximos 2 anos. Tá? Bom, aí eu trouxe um gráfico interessante, já que esse gráfico fala sobre o iPhone, tá, Débora? Então, é muito interessante, que acho que muita gente tem o iPhone, ou gosta, né, da Apple. Mostra, né, nesse gráfico de barras, né, a receita de iPhones, né, por bilhões de dólares. Tá? E essa linha azul, a gente vê aí ano contra ano, né, o crescimento. Né? Então, ou seja, a gente está falando aqui que no ano de 2023, a gente vai ter uma leve queda de 3% em comparação a 2022, tá? O ano cheio de vendas de iPhone, mesmo contabilizando o iPhone 15, que está para ser lançado, se não me engano, dia 12 de setembro. Tá? Então, eu vou até falar também das novidades que o mercado espera, né? Ou seja, a companhia não confirmou, mas o mercado espera que possa acontecer. Mas a partir de 2024 para frente, 24, 25 e 26, o mercado já projeta um crescimento que deva passar aí dos 200 bilhões de dólares de receita somente do iPhone. Tá? A gente está falando aqui de um crescimento aí próximo ali na casa entre 5% e 6%, tá? Olhando ali até 2026, tá? Essa é a projeção do mercado. E quais são as mudanças, né? Na próxima tabela a gente vai falar quais são as próximas mudanças que o mercado espera sobre, né, o iPhone, né? O que deve ser de novidade, né? Então eu trouxe aqui o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, né? O mercado espera que deve ser com chip A16, uma câmera um pouco melhor de 48 megapixels, né? E também uma nova cor, né? Que a gente está falando aqui de um verde, né? Um light green, né? Que é um verde um pouco mais claro, né? E no 15 Pro, né? No 15 Pro Max, né? O mercado está esperando aí um chip A17, né? Ou seja, e também, né, um frame, né? Ou seja, uma estrutura de titânio, e uma lente aí de 5 a 6 vezes de zoom, 8 GB RAM e uma nova cor, tá? Dark Blue, né? Um azul mais escuro. Então, acho que são as principais expectativas que o mercado espera em relação a essa mudança. Tá? Débora, eu falo sobre isso, sobre o iPhone, porque não é quando a gente fala sobre o mercado do iPhone, porque ele realmente puxa as vendas de lançamento de outros produtos, né? Tanto de Samsung quanto de outros. Então, toda vez que tem um lançamento de um novo produto da Apple, principalmente o iPhone, ele é um grande percussor do mercado de telecom, né? No mercado de telecomunicação no sentido de celulares. Né? Então, muita gente não só troca o seu iPhone, mas também tende a trocar outros aparelhos nesse sentido. Tá? E o último gráfico que eu quero falar aqui é sobre o setor de tecnologia, já que eu estou falando sobre a Apple, sobre o iPhone. Né? A gente fala aqui em relação às empresas europeias, né, de tecnologia, tanto medida aqui tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa. A gente vê esse diferencial, né, do PI, que é o preço sobre lucro, tanto pelas bolsas europeias quanto pelas bolsas americanas, tem uma correlação muito, muito grande.
né? Olha que interessante, desde 2005 o PI, né, o preço sobre lucro projetado para 24 meses, tá? Tem que deixar bem claro isso, 24 meses projetado, a gente consegue observar que as empresas americanas, que essa linha mais escura, teve um aumento, descolou totalmente das bolsas europeias. E a pergunta é, será que as bolsas americanas, as empresas que compõem o índice de tecnologia nos Estados Unidos, em comparação à Europa, estão muito mais caras? Né? Isso é a discussão de NVIDIA e outras empresas do setor. Será que realmente as empresas europeias tendem a fechar o gap? De duas ou uma, né? Será que as empresas europeias tendem a apreciar em relação a múltiplo ou as empresas americanas que estão caras? Né? Essa é a provocação que eu queria deixar em relação a esse gráfico. Se há oportunidade na Europa ou realmente os Estados Unidos está muito caro, tá, Débora? Esses são os gráficos de hoje. Maravilha, ótima análise sempre, trazendo aqui um panorama econômico para a gente entender um pouco mais. Ótimos spoilers aí desse iPhone, viu, Alex? Só falta a gente ter um preço melhor, viu? Para o consumidor, né? Para a companhia isso acaba sendo interessante. Mas tá aí, boas notícias. Obrigada mesmo. Gente, deixa eu só detalhar para vocês aqui um pouco mais sobre esse PIB que saiu. Olha só, o número, claro, indica a economia mais forte, já que a projeção do mercado era de um crescimento de 0,3%, depois a expansão de 1,9% no primeiro tri. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB cresceu 3,4%, em relação aos 2,3% que foram projetados pelo mercado, 4% no primeiro tri. No acumulado de 4 trimestres, né, o PIB cresceu 3,2%. E o crescimento do PIB no segundo tri em relação ao primeiro foi puxado do lado da oferta pela indústria, com aumento de 0,9%, e pelos serviços, com aumento de 0,6%, enquanto a agricultura realmente, aí sim, ficando em linha com o mercado, recuou um pouco, né, já nesse PIB que acaba de ser divulgado. Alex André, recadinho final aí para os investidores para me despedir de você. Débora, com esse PIBão aí, né, esse PIB muito forte, é positivo, né, bolsa para cima. Otimista depois da queda de ontem, acho que agora vai ter para começar o pé direito, né, Débora, no dia 1º. Vamos ver se esse payroll aí daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, confirma nossas expectativas para os Estados Unidos vier aí com payroll abaixo da expectativa e pibão para cima e, né, André, não tem como negar, né? Aí é bolsa para cima, dólar para baixo e correr para o abraço no final de semana. Olha aí, dá uma descansada, descansar o juízo um pouquinho, né? Obrigada, viu, Alex? Obrigado, André. Obrigado, Débora. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. E é isso. André Moraes, dá aí o seu recado final também, seu call final para os investidores, dedo no gatilho para essa sexta-feira, depois desse pibão. Qual que fica? Bom, para quem vendeu dólar, já faltam 10 minutos aí para sair o payroll. O payroll, então eu recomendo zerar, né? Porque a partir de agora, o que acontece, né? Faltando esses 10 minutos, acabamos de zerar aqui. Os robôs são desligados e aí a liquidez diminui. Cara, uma coisa que eu aprendi com o tempo, não vale ficar a pena posicionado em índice dólar quando a gente tem aí o payroll, né? Concordo com o Alex André, eu acho que o dado do PIB é muito bom para o nosso mercado, mas para que a gente tenha força, né, não adianta, a gente não é uma ilha isolada, a gente precisa de mundo, né? E para o mundo ir bem hoje, né, esse payroll tem que vir com dados que sejam abaixo do esperado, por incrível que pareça, né? Porque o problema nos Estados Unidos é muito maior com a taxa de juros do que com a economia. Então, se tivermos aí uma economia mais fraca, né, isso favorece a manutenção ou até uma alta menor de juros nas próximas sessões de reuniões do Fed, né? Então, isso pode empolgar muitos mercados e respingar aqui no Brasil, tá? Então, basicamente é isso. Só mais uma coisa, né? Você falou, Débora, quando você começou o programa sobre a Expert, né? Uhum. Eu ontem fiquei por lá, já estou até meio sem voz, né? Vou estar por lá também na sexta e no sábado. Então, para quem estiver por lá, nos procure passar parte do tempo lá no stand da BMC, conversando com o pessoal por lá. Por favor, já ia deixar o convite aqui para você também, hein? Isso, vamos estar por lá. A parte da tarde eu estou por lá. Eu tenho uma participação, acho que até às 3 horas da tarde. E depois eu estou por conta lá de andar, conversar e bater papo com todo mundo. Então vai lá, o estúdio da BMC vai estar lá, inclusive, a gente vai estar entrando ao vivo, trazendo cobertura ao vivo, tá lindo, né? Tá lindo de ver, muito legal estar marcando presença nesse evento. E aqui, claro, para quem não puder ir, vai ficar acompanhando toda a transmissão da BMC News, né? Toda a cobertura do evento. E você, André Moraes, vai lá para o nosso estúdio na BMC News na Expert, então, para poder estar lá junto com o nosso time. Obrigada, viu, André? Bons negócios para você, ótima sexta-feira, até mais. Até mais, bom final de semana a todos, tchau.
Tchau, tchau. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho tá chegando a divulgação do payroll. Grande expectativa do mercado por lá. Pelos Estados Unidos, permanecem as bolsas ainda operando em alta, no mesmo ritmo, ainda no otimismo, né? É o payroll que vai ditar realmente. Vem aí, então, uma pausa nesse aperto monetário nos Estados Unidos. Não vê o que vai acontecer. Vamos esperar. A Paula Moraes vai trazer isso ao vivo aqui para vocês, claro que com análise dos melhores especialistas do mercado. Isso você só tem aqui, ó, na BMC News. Dólar futuro está caindo 0,58%, R$ 4,94. O Ibovespa vai aí para cima, tá devolvendo um pouco, em 0,16 agora de alta, 117 no índice futuro 117.935 a gente tem agora, tá? Vamos acompanhar ao longo do dia para ver se a gente vai conseguir manter esse otimismo depois desse PIBão e qual será o efeito também desse payroll, né, quando ele for divulgado. Você continua aqui na nossa programação, às 10 horas da manhã eu volto aqui, ó, com o Ibovespa abrindo em tempo real ao vivo para vocês. Não sai daí, vai ter só um rápido intervalinho comercial. A Paula já está aqui no estúdio se arrumando, está chegando aqui com o BMC News, junto com o Felipe Nascimento também, com o payroll em primeira mão para vocês e com toda a repercussão já, os efeitos, né, o que vem pela frente nessa decisão do Fed ou não. A sinalização está na mão desse payroll. Fica aí com a gente, daqui a pouquinho eu volto com a abertura do Ibovespa. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na